Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Salve, salve, gente querida! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do canal Todos na Diferença, onde o todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa é potência pura. No programa de hoje, teremos a continuidade de mais um episódio dos vídeos editados de minha potente conversa com o pensador livre da filosofia da diferença, Luiz Fugante. Estaremos falando sobre certas práticas de inclusão da chamada pessoa com deficiência em escolas que se dizem inclusivas, mas que ainda estão presas à ditadura do livro didático. Nesse programa, faremos ainda uma conexão da oficina da palavra e da escrita criativa, todos na diferença, com o que o Luiz Fugante costuma chamar de educação para a potência. Assista ao programa e, se gostar, curta e se inscreva no canal Todos na Diferença. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Mas, enfim, eu não queria falar muito, começar a falar muito, eu queria te ouvir mais. Eu estou aqui para te ouvir, porque é uma área muito interessante, e ainda mais de quem está tão implicado assim, como você, né, bem de dentro do problema, e dedicou a vida a isso. Né? Não, mas, Fugante, é exatamente isso que você acabou de falar. Quando uma criança nasce, né, quando ela cresce, a primeira pergunta que faz, a primeira coisa que os pais pensam é o que meu filho vai ser quando crescer. E quando ele cresce um pouco, a pergunta é o que você vai ser quando você crescer. Essa é uma pergunta totalmente perversa, né? Agora, imagine o nascimento de alguma pessoa diagnosticada com alguma deficiência. Essa pergunta, esse desejo, vira angústia. Nossa, como é que eu vou incluir o meu filho no modelo, nessa máquina, para ele se sociabilizar, arrumar um emprego, namorar, ou seja, ter uma vida normal. Isso gera uma angústia tremenda. Aí procura uma escola, aí a escola vira inclusiva. Ah, legal, a escola agora é inclusiva. Vou colocar meu filho nessa escola. Mas ela é uma escola inclusiva que ainda é presa à ditadura da cartilha. Né? Quantas vezes... enfim, eu coloquei o Tiago nessa escola, não tendo essa visão, né, de querer incluí-lo de qualquer maneira nessa escola,
que ele aprenda Mas tudo. era o menos pior que se apresentava É, ali. que aprenda tudo que os chamados alunos ideais, normais, né, supostamente aprendem, né, naquela escola que vem no século XIX ainda, como diz o Pacheco, inclusive, que quer que todo mundo, todos os alunos, né, a própria palavra aluno, que é sem luz, né, aprendam a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Sim. Quantas vezes eu estava lá estudando alguma coisa com meu filho e ele estava começando a captar aquilo, a apreender aquilo, já vinha um novo conteúdo. Ou seja, a escola não esperava o tempo, né? Só o que valia era o tempo da escola, né? Só o que vale é o tempo da escola. Mas é uma escola que aceita, que reconhece, que inclui. Aí cria-se, né, as estratégias, né? Atendimento educacional especializado, sala de apoio, né? Para preparar o aluno para ele entrar na máquina da escola e se adequar o máximo possível. Aí vira uma angústia tremenda. Sim. Né? A ideia de que, para a pessoa ser incluída, ela tem que deixar de ser diferente para entrar no seleto e fictício mundo da igualdade. Então, não é uma escola que busca o comum, naquilo que eu falei lá no começo. E a própria deficiência, né? Falta de alguma coisa. Sim. Então, eu brinco que as pessoas diagnosticadas com alguma deficiência nasceram e vão ficar, é como se ela tivesse que ficar a vida inteira em falta, e nós, os ditos normais, que vamos preencher esse vazio que falta. Sim. Na busca pela normalidade. E nunca vai ser preenchido, porque essa normalidade também é uma ficção, ela não existe. Né? E a própria ideia que você colocou aí, do que o Spinoza traz, eu tenho experiências maravilhosas com pessoas cegas, em que nada falta a elas, né? No sentido de que, se a pessoa não se compara aos que enxergam como ideal, como normal, né? E tem também, eu não gosto dessa palavra, mas só para resumir, uma autoestima elevada, né? Ela não falta nada a essa pessoa. Por quê? É o que você diz sempre. Ela está conectada ao que ela tem e ao que ela pode. Daí que eu criei, né? Eu queria falar um pouco sobre o projeto agora, finalmente, da Oficina da Escrita Criativa, que hoje eu faço uma conexão com a esquizoanálise, na ideia de que, quando nós nos conectamos ao que nós podemos e temos, a criação flui. Então, e sem hierarquia, sem comparar. Né? Então, eu costumo dizer que eu não ensino ninguém a ler e escrever. Eu ensino as pessoas a desejarem ler e escrever. E é impressionante, Fugante, quando elas se conectam, quando elas conseguem se conectar ao que elas podem, a criação flui de uma forma maravilhosa. Eu trago aqui 2 exemplos, um até eu coloquei lá no curso de formação, mas um deles é uma menina, né? Posso até citar o nome dela, é que ela, já entrevistei elas várias vezes no meu projeto de canal pelo YouTube, né? Que é a Júlia Marisek,
que em 2017 ela me procurou para fazer oficina, mostrando muita coisa escrita, acreditando que não havia erro de ortografia, de concordância. É óbvio que eu enxerguei ali duas coisas. Primeiro, que sim, havia muitos erros de concordância e de ortografia. Porém, tinha ali também uma potência de escrita, de desejo de escrever, maravilhosa. O que um professor tradicional faria? Já pegaria lá a caneta vermelha e riscaria, está errado, tá errado, correndo sérios riscos de engessar, né, todo o potencial criativo dessa pessoa. Sim. Obviamente, eu não fiz isso, né, alimentei, né, o potencial criativo dela, e 6 meses depois, ela chegou para mim e disse o seguinte: Guga, eu sei que eu erro muito, você pode corrigir para mim? Então, hoje eu trabalho uma correção com ela, mas sem correr o risco de engessar o potencial criativo dela. Maravilha. E olha, eu continuei com ela online. E é muito interessante, a cada oficina, ela faz individual comigo, por interesse dela, e a cada oficina, ela traz uma lista de 4 poetas que ela pesquisou. Ela pesquisa desde poetas do século XII até poetas contemporâneos, muitos que eu não conheço, inclusive. E aí é fantástico, porque eu leio as poesias, né? Ela é afetada por essas poesias, escreve, gera novas realidades, escreve coisas novas a partir dessa leitura. Aí ela lê o que ela escreveu, né, e ela escreve por oficina uma média de 10 poesias. Né? E uma outra mais recente, que a menina diagnosticada com esquizofrenia, que depois de um bom tempo, né? Porque é aquela esquizofrenia que você não detecta se você não se aprofunda na intimidade da pessoa. Então, eu não sabia, até não muito tempo atrás, não sabia o porquê do diagnóstico. Até que um dia eu perguntei, e ela falou que escutava vozes desde criança. Vozes imaginárias, vozes de pessoas que ela conhecia, mas ela escutava vozes e entrava em surto. Né, e perdia o senso da realidade. E aí, recentemente, eu fiz um exercício com ela, propondo o seguinte, para que ela, até falei, se você quiser fechar os olhos, relaxar, respirar, tentar esvaziar a sua mente no sentido de não pensar em nada, né? E daí deixar sentir, né? Vamos usar essa palavra, o que vier. Só que você não pensa sobre o que veio, você automaticamente já escreve. Eu só não usei a palavra vozes para não confundir a cabeça dela, né? E para não... Enfim, para ela não se assustar, né? Que eu estaria pedindo para que ela escutasse essas vozes imaginárias. Mas, no fundo, era isso. No fundo, era exatamente isso. E foi fantástico. Ela escreveu, em 2 sextas-feiras, num período de meia hora, 8 páginas. E ali estava tudo. A crença de que as pessoas queriam o mal dela, e que era totalmente vitimada, não tinha o que fazer. Ao mesmo tempo, a idealização de um mundo perfeito para ela, em que ela não escutasse mais essas vozes, que não se sentisse, pelo menos, mais ameaçada por essas pessoas que queriam o mal dela. E também estava ali a terceira e a quarta passagem, quando ela disse que ela precisava aprender a lidar com as suas angústias
Então estava tudo ali. Aí eu mostrei para ela que ela também, além de aprender a lidar com as suas angústias, aí eu tentei minimamente mostrar um pouquinho a primeira, a segunda captura, a terceira e a quarta passagem, que ao colocar no papel, ao escrever, ela já estava na quarta passagem, que era na terceira, que era se conectar a si mesma, e a produção, a criação pelo ato da escrita. Uhum. Ela me colocou que saiu da oficina totalmente aliviada. Que maravilha. Né? E hoje, toda oficina, cada vez mais, ela está escrevendo sobre o que você tanto fala, que é o fazer o bom uso da dor. Agradecimentos, Luiz Fugante. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.